Você já se sentiu como se suas orações batessem no teto e voltassem sem resposta? Já se perguntou por que, mesmo com tanta fé, as portas da prosperidade parecem emperradas, difíceis de abrir? Você clama, você busca, você pede, mas o silêncio parece ser a única resposta. E se eu te dissesse que a oração não é apenas uma lista de pedidos, mas a chave mestra que alinha o seu coração com o coração de Deus, destravando um fluxo de abundância que vai muito além do que o dinheiro pode comprar? E se a verdadeira prosperidade não estivesse no que você pede, mas em quem você se torna através da oração? Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos mergulhar fundo no poder da oração, que não apenas busca, mas que transforma, que não apenas pede, mas que alinha. O que vou revelar pode mudar para sempre a maneira como você se aproxima de Deus e como você enxerga a verdadeira prosperidade em sua vida. Para começarmos essa jornada, precisamos primeiro ajustar a nossa visão. A sociedade moderna nos ensinou a associar prosperidade quase que exclusivamente a bens materiais, a uma conta bancária recheada, ao sucesso visível aos olhos do mundo. Mas a prosperidade, segundo o coração de Deus, é infinitamente mais ampla, mais profunda e mais satisfatória. Na Bíblia, a palavra hebraica, que muitas vezes traduzimos como paz, é shalom. No entanto, shalom não significa apenas a ausência de conflito, significa plenitude, completude, bem-estar, saúde, segurança e sim, provisão. É um estado de inteireza onde nada falta e nada está quebrado. Essa é a verdadeira prosperidade que Deus deseja para você. É sobre ter paz em meio à tempestade, ter alegria que não depende das circunstâncias, ter relacionamentos saudáveis, um propósito claro e, claro, ter a provisão para cada uma de suas necessidades. É exatamente sobre essa prosperidade que o profeta Jeremias fala em uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Em Jeremias 29:11, Deus declara ao seu povo que estava cativo na Babilônia, vivendo um dos momentos mais sombrios de sua história. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pense no contexto. Eles não estavam em um palácio, estavam no exílio, estavam desanimados, sem esperança. E é nesse cenário de desolação que Deus promete prosperidade. Ele não estava prometendo que todos se tornariam reis ou milionários na Babilônia. Ele estava prometendo Shalom. Ele estava dizendo: mesmo aqui, no meio da dificuldade, eu tenho um plano para o seu bem-estar, para a sua plenitude, para lhes dar um futuro e uma esperança. A oração que abre as portas para essa prosperidade divina, portanto, não começa com Deus, me dê isso, mas com Deus, me alinhe com aquilo. Me alinhe aos seus planos, que são sempre de prosperidade. A oração se torna o nosso ato de rendição, de confiança, onde dizemos: Pai, eu não sei qual é o melhor caminho, mas o Senhor sabe. Eu troco a minha ansiedade pela sua paz. Eu troco os meus planos limitados pela sua visão infinita. É uma mudança de frequência. Deixamos de ser meros pedintes para nos tornarmos parceiros de Deus na construção da nossa própria vida. A oração deixa de ser um monólogo de desejos e se torna um diálogo de alinhamento. Imagine um barco à deriva no oceano. Você pode remar com toda a sua força contra a corrente, se esgotar e não chegar a lugar nenhum. A oração de alinhamento é o ato de levantar a vela. Você para de lutar contra e permite que o vento do Espírito Santo te direcione para o destino que ele já traçou para você. Um destino de Shalom. Se essa mensagem já está começando a ressoar em seu coração, saiba que isso é apenas o começo. Aproveite agora para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque você não vai querer perder a continuação desta jornada.
Muitos de nós fomos ensinados a orar de forma transacional. Deus, se o Senhor me der esse emprego, eu prometo ir à igreja todos os domingos. Se o Senhor curar essa enfermidade, eu farei uma grande oferta. Embora a nossa sinceridade seja real, essa abordagem trata Deus como um prestador de serviços e não como um pai amoroso. A oração que destrava a prosperidade é relacional. É sobre buscar a face de Deus, não apenas as suas mãos. É sobre se deleitar na presença dele. O Salmo 37:4 nos dá uma pista poderosa. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Note a ordem. Primeiro, o deleite. Primeiro, o relacionamento, o prazer de estar com Ele. E então, como consequência natural, Ele não apenas nos dá o que pedimos, mas muitas vezes Ele planta os desejos certos em nosso coração. Quando nos alinhamos com Ele, nossos desejos começam a se parecer com os desejos dele para nós. E os desejos de Deus para você são sempre de shalom, de plenitude e de um futuro cheio de esperança. Na primeira parte, nós redefinimos o que é a verdadeira prosperidade, o shalom de Deus, e entendemos que a oração é a chave para nos alinharmos com os seus planos de paz e esperança. Mas talvez você esteja se perguntando, isso tudo é muito inspirador. Mas como eu aplico isso na minha vida corrida, no meio das contas para pagar, das pressões do trabalho e das incertezas do futuro? Como essa oração funciona na prática? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Vamos sair da teoria e mergulhar em 3 atitudes práticas que transformam a sua oração e começam a abrir de fato as portas da prosperidade divina em sua vida. A primeira atitude, e talvez a mais poderosa para iniciar essa mudança de atmosfera espiritual, é a gratidão intencional. A gratidão é a linguagem da fé. É impossível murmurar e ser grato ao mesmo tempo. São 2 frequências espirituais opostas. A murmuração te conecta com a falta, com o problema, com a escassez. A gratidão, por outro lado, te conecta com o provedor, com a solução, com a abundância que já existe ao seu redor. Em 1 Tessalonicenses 5:18, o apóstolo Paulo nos instrui: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Note que ele não diz para dar graças pelas circunstâncias, o que às vezes é impossível. Ninguém agradece pela doença ou pela perda, mas ele diz para dar graças em todas as circunstâncias. Isso significa que, mesmo no meio do vale, você pode escolher levantar os olhos e agradecer a Deus por Ele estar com você, por seu amor que não falha, pelo ar que você respira. A ciência hoje comprova o que a palavra de Deus nos ensina há milênios. A prática da gratidão muda a química do nosso cérebro, reduz o estresse e aumenta a sensação de bem-estar. Espiritualmente, ela move o coração de Deus. Quando você começa a sua oração agradecendo, você está dizendo a Deus: Pai, antes de te pedir qualquer coisa, eu quero reconhecer tudo o que o Senhor já é e tudo o que já fez. Eu confio em Ti. Isso quebra o poder da ansiedade e abre espaço para que a paz de Deus, o verdadeiro shalom, inunde seu coração. A segunda atitude é a oração de rendição. Este é talvez o passo mais desafiador para a nossa natureza humana, que gosta de ter o controle. A oração de rendição é o momento em que você entrega a Deus não apenas o seu problema, mas também a sua solução. Nós muitas vezes oramos assim: Deus, me dê o emprego X na empresa Y com o salário Z. Nós já decidimos tudo e só queremos que Deus assine embaixo do nosso plano. Mas a oração de alinhamento segue o maior exemplo de todos, o de Jesus no Getsêmani. Em um momento de angústia profunda, ele ora: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Jesus tinha uma vontade,
mas ele submeteu a vontade dele à vontade soberana e perfeita do Pai. Render-se não é desistir, é confiar em um poder maior. É dizer: Deus, eu desejo muito essa cura, essa restauração, essa porta aberta. Mas acima do meu desejo, eu quero a tua vontade, porque sei que ela é boa, perfeita e agradável. Se esta porta não for a melhor para mim, eu confio que o Senhor tem uma porta ainda maior e melhor. Como você tem experimentado a presença de Deus na sua vida? Já sentiu seu poder transformador em um momento de dificuldade? Compartilhe conosco nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer a fé de outra pessoa. Render-se é um ato de coragem. É preciso mais fé para colocar o resultado nas mãos de Deus do que para tentar controlar tudo sozinho. Quantas vezes nós sofremos por nos apegarmos tanto a uma porta que Deus queria fechar para nos dar um palácio inteiro? A rendição te liberta da pressão de ter que fazer tudo acontecer e te coloca na posição de filho, que descansa nos braços de um pai, que tem o controle de todas as coisas. A terceira atitude, que flui naturalmente da rendição, é a busca por sabedoria. Uma vez que você entregou sua vontade, o próximo passo é perguntar: ok, Pai, e agora? Qual é o teu caminho? Tiago 1:5 nos faz uma promessa incrível. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Sabedoria não é apenas conhecimento. É a capacidade de enxergar as situações pela ótica de Deus, de tomar as decisões certas nos momentos certos. A oração por sabedoria é o seu pedido por direção divina. Deus, me dê sabedoria para lidar com meu chefe, me dê sabedoria para administrar minhas finanças. Me dê discernimento para ver as oportunidades que o Senhor está colocando no meu caminho e para me desviar das armadilhas. Essa oração te torna sensível à voz do Espírito Santo, que fala através da palavra, de uma pregação, de um conselho de um irmão maduro na fé, ou mesmo daquela paz interior que confirma que você está no caminho certo. Gratidão para mudar sua perspectiva, rendição para entregar o controle e sabedoria para receber a direção. Esses são os pilares da oração que alinha. Ela te tira do centro e coloca Deus no centro. E quando Deus está no centro, tudo mais entra no eixo. A prosperidade de Deus começa a fluir, não como uma mágica, mas como o resultado natural de uma vida que caminha em sintonia com o Criador. Mas a oração de alinhamento termina quando dizemos Amém, ou é aí que ela realmente começa. Depois da gratidão, da rendição e de pedir sabedoria, existe um passo ativo, uma atitude que transforma a oração em realidade. E é sobre esse ingrediente secreto que muitos cristãos ignoram, que falaremos a seguir. Nós já preparamos o terreno do nosso coração com a gratidão. Entregamos o controle nas mãos do Pai através da rendição e pedimos a Ele a sabedoria para iluminar o nosso caminho. Agora chegamos ao momento crucial, o ponto onde a fé deixa de ser um sentimento e se torna um verbo, onde a oração que sobe aos céus retorna à terra em forma de atitude. O ingrediente poderoso que ativa as promessas de Deus em nossa vida é a ação inspirada pela fé. O apóstolo Tiago nos dá uma das declarações mais diretas e confrontadoras de toda a Bíblia em sua carta, no capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É fundamental entender o que Tiago quer dizer com obras. Ele não está falando de obras para merecer a salvação ou para pagar a bênção de Deus. A salvação é pela graça, um presente imerecido. As bênçãos de Deus são fruto do seu amor. As obras aqui são a evidência natural, a consequência inevitável de uma fé que está viva.
Fé não é apenas acreditar que Deus pode, é agir sabendo que Ele vai. É como alguém que, precisando atravessar um abismo, se depara com uma ponte. A fé não é apenas acreditar que a ponte é segura. A fé é dar o primeiro passo sobre a ponte. A oração alinhada te mostra a ponte. A fé em ação é o que te faz atravessar para o outro lado, onde a promessa te espera. Muitas pessoas oram, pedem sabedoria, recebem a direção de Deus, mas morrem de medo na beira do abismo, paralisadas pela dúvida, esperando que Deus as teletransporte para o outro lado. Mas Deus está esperando que você caminhe. A história do povo de Israel diante das muralhas de Jericó é um dos exemplos mais espetaculares de fé em ação. Deus já havia prometido a cidade a Josué. A vitória já estava decretada no céu, mas havia uma condição terrena a ser cumprida. A instrução de Deus não foi um plano de guerra convencional, foi um teste de obediência e fé. Marchem ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia, marchem 7 vezes, toquem as trombetas e gritem. Josué 6. Imagine a cena. Para os inimigos que olhavam de cima da muralha, aquilo era ridículo. Para a lógica humana, era uma perda de tempo. Mas para Deus, era o ato visível da fé do seu povo. Eles não estavam marchando para derrubar a muralha. Eles estavam marchando porque acreditavam que Deus iria derrubar a muralha. A ação deles não gerou o poder, mas liberou o poder que já havia sido prometido. No 7º dia, ao som das trombetas e do grito de fé, o milagre aconteceu. Quantas muralhas existem na sua vida hoje? Uma dívida que parece impagável, um vício que te aprisiona, um sonho que está engavetado. Você já orou, já clamou, mas talvez Deus esteja te chamando para marchar. A sua marcha pode ser fazer um curso para se qualificar. Pode ser procurar ajuda e aconselhamento para restaurar seu casamento. Pode ser levantar da cama todos os dias e declarar a palavra de Deus sobre sua vida, mesmo quando seus sentimentos dizem o contrário. A ação inspirada pela fé é o seu amém em movimento. É a sua parte no milagre. Se este vídeo está te encorajando a dar um passo de fé, não guarde isso para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir que Deus tem um plano e que a fé dele pode mover montanhas. Outra história poderosa é a da viúva de Zarefate, em 1 Reis 17. Em meio a uma seca e fome terríveis, o profeta Elias encontra uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho, antes de morrerem de fome. E o que o profeta pede? Exatamente essa última refeição. Um pedido absurdo, mas ele acompanha o pedido com uma promessa de Deus. A vasilha de farinha não se esgotará e a botija de azeite não se secará. A mulher teve que escolher entre a lógica da escassez e a fé na promessa da abundância. Ela escolheu a fé. Ela agiu. Ela fez o pão para o profeta. E o que aconteceu? O milagre da provisão contínua se manifestou na casa dela. A prosperidade de Deus não estava naquilo que ela não tinha, mas foi ativada naquilo que ela tinha e estava disposta a entregar em obediência. Deus não te pede o que você não tem. Ele te pede para agir com fé com aquilo que Ele já colocou em suas mãos. Um talento, uma ideia, um recurso. O seu milagre está esperando pela sua obediência. Eu sei que dar esse passo de fé pode ser assustador. O medo pode tentar nos paralisar. Por isso, eu quero fazer uma oração com você agora mesmo. Eu convido você agora a fechar os olhos por um instante, se puder, e colocar a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida que está conectada comigo neste momento. Senhor, quebre agora toda a cadeia de medo, toda a fortaleza de dúvida e de procrastinação.
Dê a cada um dos teus filhos e filhas a coragem de Josué para marchar ao redor de suas muralhas. Dê a eles a fé da viúva para usar a farinha e o azeite que o Senhor já lhes confiou. Espírito Santo, sopre sobre eles um vento de ousadia. Ative a fé deles para que se torne ação, e que essa ação abra as portas para o teu Shalom fluir em todas as áreas da vida deles. Nós cremos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Nós alinhamos nosso coração, recebemos a direção de Deus e entendemos a necessidade de agir com fé. Mas existe uma base, um fundamento sem o qual tudo isso desmorona. Qual é a fonte de poder para essa oração e para essa ação? Como podemos garantir que nossa busca por prosperidade não se torne um novo tipo de idolatria, onde amamos mais a bênção do que o abençoador? Na parte final, vamos revelar o centro de tudo e fazer o convite mais importante da sua vida. Chegamos ao coração da nossa jornada, ao alicerce de tudo o que conversamos até aqui. Falamos sobre alinhar nossa oração, sobre a importância da gratidão, da rendição, da busca por sabedoria e da ação inspirada pela fé. Mas tudo isso seria como construir uma casa magnífica sobre a areia se não tivermos o fundamento correto, a rocha inabalável. A fonte de todo o poder, a âncora da nossa alma e a personificação da verdadeira prosperidade que buscamos, não é um o quê, mas um quem. O nome dele é Jesus Cristo. Sem ele, qualquer busca por prosperidade se torna vazia e pode perigosamente se transformar em um tipo de idolatria, onde amamos mais a bênção do que o abençoador. Jesus, em João 15:5, nos diz de forma clara e definitiva: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Perceba a profundidade disso. A oração que abre as portas, a fé que age, a prosperidade que flui, tudo isso são frutos. E o fruto não pode existir sem o ramo estar conectado à videira. Jesus é a nossa conexão direta com o Pai. É através do seu sacrifício na cruz que temos livre acesso ao trono da graça. A oração de alinhamento só é possível porque Jesus rasgou o véu. A nossa fé só tem poder porque está depositada no Autor e Consumador da fé. Tentar ser próspero no sentido pleno de Shalom, sem um relacionamento profundo com Jesus, é como tentar encher de água um cesto de vime. Você pode até sentir um alívio momentâneo, mas a plenitude sempre escoará por entre os vãos, pois falta o recipiente que retém a bênção, uma vida rendida a Ele. É aqui que resolvemos o dilema de não transformar a bênção em um ídolo. Jesus nos ensinou o princípio fundamental em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ordem é a chave de tudo. A nossa prioridade, o nosso foco, a paixão do nosso coração deve ser buscar a Ele, o seu reino, a sua vontade. Quando Ele é o tesouro, a prosperidade se torna uma consequência natural, um acréscimo, e não o objetivo principal. Deus não tem problema em nos abençoar, Ele é um Pai generoso. O problema está quando o nosso coração se desvia e passa a amar mais o ouro do que o dono do ouro. Quando você busca Jesus em primeiro lugar, seu coração se enche de tal forma com a presença dele, que mesmo que as circunstâncias externas demorem a mudar, você já se sente a pessoa mais próspera do mundo, pois encontrou a pérola de grande valor. E é por isso que neste momento final, eu preciso te fazer o convite mais importante da sua vida. Talvez você tenha assistido até aqui e percebeu que o que realmente falta na sua vida não é um emprego melhor, não é a cura de uma doença ou a restauração de um relacionamento. O que falta é a paz de estar reconciliado com o seu Criador. O que falta é Jesus.
Se você deseja hoje entregar sua vida a Ele, se arrepender dos seus pecados e recebê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu quero te guiar em uma oração simples, mas que tem o poder de mudar sua eternidade. Onde quer que você esteja, repita essas palavras com o seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Perdoa-me, purifica-me com Teu sangue. Eu abro a porta do meu coração e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, a minha vida é Tua. Em Teu nome, Jesus. Amém. Se você fez essa oração, o céu está em festa. Você tomou a melhor decisão da sua vida. E o próximo passo nessa jornada é não caminhar sozinho. Um carvão sozinho, fora da brasa, rapidamente se apaga. Mas junto com os outros, ele se mantém aceso e forte. Por isso, eu te encorajo com todo o meu coração. Encontre uma igreja, uma comunidade de fé, onde você possa ser pastoreado, aprender mais da palavra e caminhar junto com outros irmãos que te fortalecerão. A vida em comunidade é um pilar essencial para o nosso crescimento. Nossa jornada hoje nos mostrou que a oração que abre as portas da prosperidade é uma oração de alinhamento, que transborda em gratidão, se aprofunda em rendição, busca sabedoria, age com fé e, acima de tudo, tem Jesus como o centro e o fundamento. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Não saia ainda, estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo conosco. Que o Shalom de Deus, a sua paz completa, inunde a sua vida hoje e sempre.